No último vídeo vimos a importância de as peças jogarem coordenadas, ou seja, em equipa. Agora já sabemos duas coisas muito importantes. A primeira é que se não houver um esforço conjunto, não é possível levar o rei para um dos lados do tabuleiro, nem controlar todas as casas que ele tem à sua disposição para dar checkmate. A segunda coisa importante que já sabemos é que nenhuma peça consegue dar checkmate sozinha. Além da peça que faz o ataque decisivo, tem que haver sempre pelo menos mais uma para ajudar. No caso de rei e torre contra rei, a torre precisa da ajuda do seu rei para controlar as casas de fuga do rei adversário. E isso acontece quando o nosso rei consegue obrigar o rei adversário a ficar olhos nos olhos com ele. Nesta posição, o rei branco está na mesma coluna que o rei negro e estão separados por apenas uma casa. Isso significa que nem a casa E7, nem a casa F7, nem a casa G7 estão disponíveis para qualquer um dos reis, porque é proibido os reis atacarem-se mutuamente. Podemos então dizer que o rei, a partir de F6, controla as casas E7, F7 e G7, o que impede o rei negro de se movimentar para essas casas. Por esse motivo, uma vez que o rei negro não tem nenhuma casa de fuga na linha 7, o cheque que a torre branca está a dar ao longo da coluna, ao longo da linha 8, faz um checkmate. Esta posição dos reis, quando eles estão olhos nos olhos, é uma posição muito importante no xadrez e que até tem um nome técnico específico, é a oposição. Vamos falar na oposição muitas vezes, a partir daqui de umas próximas semanas, quando estudarmos posições em que em vez de o rei ter a ajuda da torre, só tem a ajuda de um peão. Neste momento o que nos interessa é a receita do checkmate de rei e torre contra rei. Para esta receita são precisos dois ingredientes. Por um lado, só há checkmate se o rei ajudar a torre. Por outro, o adversário tem de estar num dos lados do tabuleiro. Para levar o rei para um dos lados do tabuleiro, utilizaremos a técnica da caixa, que já conhecem do checkmate de rei e dama contra rei, e que vamos ver como a utilizaremos quando estamos a jogar com rei e torre, mas só no próximo vídeo. Para já, vamos perceber melhor qual é o nosso objetivo e como é que conseguimos obrigar o rei adversário a ficar olhos nos olhos, ou seja, em oposição com o nosso. E para isso vamos abandonar esta posição, que é a posição típica de checkmate de rei e torre contra rei, e vamos andar algumas jogadas para trás para ver como é que a conseguimos forçar. Portanto, vamos ver como é que se chega à posição de checkmate, em que temos que ter o rei em frente ao rei e ser a nossa vez de jogar a partir desta posição. Neste estudo vamos verificar em primeiro lugar o que acontece se o rei branco for apressado, para podermos concluir se a ideia de o rei atacante se colocar por sua iniciativa frente a frente com o rei adversário é boa ou má. Se o rei atacante se colocar por sua iniciativa frente a frente ao rei adversário, ameaça checkmate. O rei controla todas as casas de fuga disponíveis ao rei negro na fila 7 e, portanto, bastaria às brancas jogar a torre para a 8, de maneira a controlar as casas de fuga nas casas C8 e E8 na fila 8, para termos uma posição de checkmate. No entanto, no xadrez os jogadores jogam de forma alternada, pelo que depois de o rei de branco ter sido jogado da casa E5 para D6, é a vez das negras jogarem, e as negras podem facilmente evitar o seu triste fim, tirando o rei da frente do rei branco. Se o rei branco continuar a insistir na mesma estratégia de se colocar por sua iniciativa à frente do rei negro, o rei negro pode simplesmente voltar a sair da frente do rei branco. E o máximo que as brancas conseguiriam nesta situação era fazer uma dança repetitiva. Como podem ver, esta tentativa de o rei atacante se colocar em frente ao rei defensor não resulta. O melhor que as brancas conseguem é fazer uma dança que vai terminar com o jogo empatado. Se a mesma posição se repete 3 vezes no tabuleiro, sendo o mesmo xadrezista a jogar, no xadrez a partida acaba empatada.
E sendo assim, podemos então concluir que a ideia de o rei atacante se colocar por sua iniciativa frente a frente com o rei adversário é má, porque o nosso objetivo é ganhar o jogo, não é empatá-lo. Então, o que é que as brancas devem fazer depois de conseguirem levar o rei adversário para um dos lados do tabuleiro? O seu objetivo não é ter a iniciativa de ir para a frente do rei negro, mas, antes, obrigá-lo a ficar olhos nos olhos, ou seja, em oposição com o rei branco. Para conseguirmos oposição, vamos ter que andar às caçadinhas, não em danças repetitivas. E os reis, como sabem, caçam a cavalo, que no xadrez também andam aos saltos, em L. O próximo resumo que será colocado no blog é precisamente sobre o modo como se movimentam os cavalos. E que é em L. Se o rei branco, nesta posição, fosse um cavalo, estaria a atacar o rei negro, porque ele está à distância de um salto de cavalo. Então, qual é que é o objetivo das brancas, uma vez que já têm o rei em posição de caçadinhas a cavalo? O objetivo das brancas é não mexer o rei, portanto vai ter que jogar a torre, porque o que pretendem é fazer uma jogada de espera, é passar a vez às pretas, no sentido de verificar se as pretas se colocam elas por sua iniciativa à frente do rei branco. Esta jogada da torre tem ainda assim que ser uma jogada cuidada. Porquê? Porque neste momento a torre está com um papel importante. O rei negro pretende, se possível, fugir para a fila 7. E neste caso ele não pode fugir para a casa F7 porque a torre branca não o permite. Então, aquilo que a torre branca precisa de fazer é não só manter-se a controlar a casa F7, como ter o cuidado de jogar para uma casa em que não seja facilmente atacado pelo rei preto. Ora, a melhor forma de o fazer nesta posição é passar a vez às negras jogando a torre para B7, pois na casa B7 a torre ainda está longe do rei negro e continua a controlar a casa F7. E o que é que as negras podem então agora fazer? Se as negras jogarem o rei para D8, a torre já não precisa de estar na linha 7, porque as casas da linha 7 já estão controladas pelo rei branco, o que quer dizer que o rei vermelho já não pode escapar para a linha 7. E assim sendo, se as brancas jogarem a torre para a fila 8, temos um checkmate. Portanto, já sabemos que quando temos rei em frente a rei, temos um checkmate. Então, só resta uma possibilidade ao rei preto. E essa possibilidade é fugir para a casa F8. Ora, fugindo para a casa F8, nesta posição, o rei branco já não está em posição de caçadinhas a cavalo. Por isso, não estando na posição de caçadinhas a cavalo, a função do rei é ir para essa casa. Portanto, nesta posição, o que o rei tem que fazer é precisamente ficar em L relativamente ao rei preto. E pronto, agora é sempre seguir o mesmo padrão. Mais uma vez, se as pretas jogarem o rei para E8, como ficam em frente ao rei branco, recebem checkmate, portanto têm que continuar a sua fuga para G8. O rei branco deixou de estar na posição de caçadinhas a cavalo, tem que novamente ficar e portanto vai na perseguição do rei preto. Se o rei preto por acaso quisesse vir para F8, levava checkmate, portanto tem que fugir para o canto. Continuamos na posição de caçadinhas a cavalo e agora, como não há casa I8, o rei negro não pode fugir do tabuleiro. E não podendo sair do tabuleiro, tem que voltar, tem que ficar frente a frente com o rei branco e, finalmente, as brancas podem dar checkmate. As três casas da fila 7 estão controladas pelo rei e as duas casas
e aliás as 3 casas, porque a casa onde o rei também está, na fila 8 estão todas elas controladas pela torre branca, e portanto temos a posição de checkmate. Portanto, o que é que podemos aprender e relembrar nesta posição? Em primeiro lugar, que para termos um checkmate temos que ter sempre o rei em frente ao rei e temos que ser nós a jogar. Isto é que é para o nosso rei estar a controlar. Como é que conseguimos forçar essa posição a acontecer? Não podemos ter pressa, não podemos tomar a iniciativa de ficar à frente do rei preto, porque senão ele pode simplesmente estar a fugir. O que temos que conseguir fazer é ficar em posição de caçadinhas a cavalo. Se for necessário, perdemos um tempo controlando sempre a linha de escape do rei e mantendo a torre à distância do rei negro para ela não ser atacada, e quando o rei negro fugir, vamos atrás dele, vamos caçá-lo a cavalo. Posição sempre de caçadinhas a cavalo, e sendo que o rei negro tem sempre que fugir na direção contrária ao do rei branco, porque se colocar à frente do rei branco leva checkmate. E portanto, quando se chega ao fim do tabuleiro, acabam-se a possibilidade de fuga e temos o checkmate final. É assim que se dá um checkmate com rei e torre contra rei. E quando o rei já está no limite do tabuleiro. Agora o que vamos ver no vídeo a seguir é como é que vamos conseguir, utilizando a técnica da caixa, levar o rei negro para um dos lados do tabuleiro com o trabalho de equipa da nossa torre e do nosso rei.